Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês a respeito das relações de equivalência, tá? Então, baseado no que eu já apresentei para vocês em outras aulas sobre teoria de conjuntos, produto cartesiano, relações, hoje nós vamos falar de um caso muito importante de relações que são as chamadas relações de equivalência, tá? Então, assim como eu fiz nas outras aulas, eu vou compartilhar com vocês aqui um documento, né, uma apresentação, e baseado nessa apresentação, eu vou fazer para vocês aí uma série de comentários, de observações, falar um pouquinho das definições, exemplos, e quando nós fizermos as nossas aulas online, aí o que vai acontecer? Aí nós vamos poder tirar todas as dúvidas, vamos poder conversar um pouquinho, trocar algumas ideias a respeito de alguns exemplos, de algumas propriedades, que talvez eu acabe falando um pouquinho mais rápido aqui, né? Porque como eu já comentei com vocês, o objetivo aqui é apresentar para vocês vídeos curtos, onde eu apresente de forma geral um pouquinho sobre o assunto, né? Porque também um grande objetivo aqui é que vocês, baseado nessas explicações, nesses pequenos detalhes que eu estou passando aqui, que vocês vão lá na referência, né? Façam suas anotações, estudem além, né? Não fiquem restritos apenas a isso que eu estou dizendo aqui e que vocês têm outras fontes às quais vocês podem consultar, fazer suas anotações, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa trocar informações a respeito desses assuntos. Tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Um momentinho só. Então, nós temos as relações de equivalência. Depois vai ter um outro tipo muito importante, que são as relações de ordem, né? Que nós também vamos falar a respeito disso. Então, tem bastante coisa para a gente trabalhar, tá? Bom, então eu acho que já está aí para vocês. Então, eu vou colocar aqui em tela cheia. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje, relações de equivalência, tá? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula, né? Então, como eu já comentei com vocês, estou com muita saudade, né, do ambiente de sala de aula, mas nesse momento nós temos que trabalhar assim de forma remota, né, um pouquinho distantes, mas vou buscar da melhor maneira possível passar para vocês um pouquinho desse assunto, tá? Bom, quais são os tópicos da aula de hoje? Relações de equivalência, classes de equivalência e, à medida que eu for falando a respeito desses assuntos, eu vou apresentar para vocês também alguns exemplos. Bom, vamos só retomar um pouquinho na parte de relações. Então, depois eu vou pedir para vocês consultarem um outro vídeo que eu tenho que eu passei para vocês, né, uma explicação sobre relações. Lá também eu falo sobre o que é uma relação reflexiva, o que é uma relação transitiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica. E lembra que eu falei para vocês o seguinte, olha, isso aqui vai ser importante porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com algumas coisinhas a mais. Por quê? Porque para nós definirmos relação de equivalência, vamos supor um conjunto A, que seja um conjunto não vazio, e que R seja uma relação sobre A, tá? Nós vamos dizer que R é uma relação de equivalência se R for reflexiva, simétrica e transitiva. Então, guardem essas três coisinhas: reflexiva, simétrica e transitiva. Atendeu essas três, significa que nós estamos trabalhando com uma relação de equivalência. Ok? Então, essa é a definição de relação de equivalência. Tem um exemplo aqui, ó, uma perguntinha para nós. A seguinte relação é uma relação de equivalência. Nós temos aqui um conjunto A, conjunto dos inteiros. A relação que foi estabelecida aqui foi a seguinte: x está relacionado com y de forma que o x seja menor ou igual a y. Então vamos pensar um pouquinho. O que eu falei para vocês? Para ser relação de equivalência, precisa ser reflexiva, precisa ser simétrica e precisa ser transitiva, tá? Vamos pensar na reflexiva. Na relação reflexiva, se nós pensarmos aqui no conjunto dos inteiros, nós temos, né, para todo inteiro, se eu tenho lá
X, o parzinho ordenado XX, bom, é válida a relação x menor ou igual a x, vocês concordam? Tem igualdade, né? Então, quer dizer, o x está relacionado com o x. Então, para todo x inteiro, o que nós temos? X menor ou igual a x, porque vale a igualdade. Reflexiva, tranquilo. Agora, vamos pensar na transitividade. Vamos pensar em conjuntos inteiros, né, que é o exemplo aqui, e eu tome lá x, y e z inteiros. Se eu considero x, y, z inteiros, se eu falo para vocês assim, ó, x menor ou igual a y e y menor ou igual a z. Bom, por meio desse conectivo e, né, essas duas coisinhas que eu falei para vocês, a gente pode dizer que se o x é menor ou igual a y e o y é menor ou igual a z, por transitividade, eu posso dizer que o x é menor ou igual a z. Concorda? Então, a transitiva é válida também. Mas agora, vamos pensar no seguinte. Se x é menor ou igual a y, inteiros, né? Para todo x e y inteiro, se x é menor ou igual a y, eu posso dizer que y é menor ou igual a x? É válido isso? Então, como não é válida a propriedade da simétrica, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que essa não é uma relação de equivalência, ok? Então, essa relação aí, ó, o menor ou igual, no conjunto dos inteiros, ela não é uma relação de equivalência. Tá? Bom, nós temos aqui mais um exemplo. Vamos pensar, dado um n natural, n maior ou igual a 2, vamos considerar a seguinte relação, R, ZZP. O que é esse ZZP? Né? Significa que nós estamos trabalhando com uma relação nos inteiros por meio da seguinte relação. O que o P é? P de XY. X menos Y é divisível por N. A pergunta, R é uma relação de equivalência? Será? Bom, para ser relação de equivalência, o que nós já sabemos? Ela precisa ser reflexiva, ela precisa ser transitiva e ela precisa ser simétrica. Vamos testar? Bom, para todo x inteiro, x menos x é igual a zero. Então, aqui, ó, a relação estabelecida é essa, x menos y divisível por n. Então, para todo x inteiro, nós sabemos que x menos x é zero. E zero é divisível por n. Por quê? Porque zero é igual a zero vezes n. Bom, então, se eu considero todo x inteiro e é válida essa relação, nós podemos dizer que R é reflexiva. Será que ela é simétrica? Vamos ver. Para ser simétrica, nós vamos considerar dois valorzinhos, né? O x e o y. Então, para todo xy pertencente aos inteiros, se x menos y é divisível por n, então x menos y é igual a k vezes n com k inteiro, né? Questão de divisibilidade. Mas aí vamos pensar no seguinte, para ser simétrica, eu tenho que ter o x relacionado com o y, então o y está relacionado com o x. Então, veja bem, se eu sei que x menos y é divisível por n, para ser simétrica, eu tenho que mostrar que o y menos x é divisível por n também. Como que eu posso fazer isso? Vamos pensar nessa relação aqui, ó, x menos y igual a k vezes n, que é o que garantiu a divisibilidade, né? Se eu multiplico essa expressão por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar menos x mais y ou y menos x. K vezes n vai ficar menos kn. Opa, então y menos x é igual a menos k vezes n. Mas espera aí. Se y menos x é igual a menos k vezes n, menos k inteiro. Então quer dizer que y menos x é divisível por n. Opa, maravilha. Então com isso, o que nós tínhamos? X menos y divisível por n. O que nós chegamos? Y menos x divisível por n. Então, o x está relacionado com o y e nós chegamos que o y está relacionado com o x. Maravilha, a relação é simétrica. Pergunta agora, será que essa relação ela é transitiva? Vamos ver. Para ser transitiva, vamos lembrar mais uma vez. Nós precisamos de x, y e z. Nós precisamos de três coisinhas lá. Então, vamos pensar. X, y, z inteiros. Se x está relacionado com y e y está relacionado com z, eu tenho que chegar que o x está relacionado com z.
tá? Então, por meio desse problema que nós estamos analisando aqui, nós sabemos, então, que x está relacionado com y. Ou seja, se o x está relacionado com y, significa que x menos y é igual a k vezes n. E se o y está relacionado com z, significa que y menos z é igual a um m vezes um n. Lembrando que esse k e esse m, eles precisam ser inteiros. Questão da divisibilidade. Beleza. Isso é válido. Mas será que nós vamos chegar que o x está relacionado com z? Para chegar que o x está relacionado com z, eu tenho que mostrar que x é igual a alguma coisa vezes n. Mas aí o que eu posso fazer, né? Bom, se eu pego essas duas expressões, essa aqui, ó, que eu estou passando a mãozinha aqui, essa outra, e somo essas duas, o que vai acontecer? Olha, x menos y mais y menos z, olha, cancela o y, vai ficar x menos z. Kn mais mn, eu posso colocar o n em evidência, então vai ficar um k mais m. Só que k e m, eu já sei que são inteiros. Se eu estou somando dois inteiros, é lógico que isso aqui vai dar um k1, né? Uma outra letra que você queira usar, também inteiro. Ou seja, eu chego que x menos z é igual a 1 inteiro vezes n. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é divisível por n, gente. Então, x menos z é divisível por n. Bom, desta forma, eu sei que o x está relacionado com z. Bom, então nós saímos do x relacionado com o y e o y relacionado com z e chegamos que o x está relacionado com z. Olha que maravilha. Então, R é transitiva. Mas nós já mostramos que a R era reflexiva, simétrica e agora mostramos que ela é transitiva. Consequentemente, o que essa nossa amiguinha é? É uma relação de equivalência, ok? Que vale as três coisinhas. Bom, eu vou definir aqui para vocês também uma outra coisa muito importante, que são as chamadas classes de equivalência. Tá? O que é uma classe de equivalência? Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que a relação A a P, ou seja, uma relação em A por meio da propriedade P, seja uma relação de equivalência sobre A. Então, a gente já sabe que é reflexiva, transitiva e simétrica. Dado um Azinho pertencente a esse conjunto, a classe de equivalência de Azinho módulo R, denotada por A dentro desse colchete, é o subconjunto de A constituído por todos os elementos x pertencente a A, tais que o x está relacionado com o Azinho. Ou seja, o que isso significa, né? Diante de todas essas informações aqui. Significa que a classe de equivalência de um elemento A são todos os elementos do conjunto, tal que esses elementos estejam relacionados com esse Azinho. Então, olha lá. O Azinho é o que nós queremos achar a classe de equivalência dele, né? Então, qual é a classe de equivalência dele? São todos os elementos de A que estão relacionados com esse Azinho. Ok? Bom, aí tem uma proposição aqui que a gente vai provar depois, né? Lembrando que a gente vai provar isso tudo. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que a relação A-B seja uma relação de equivalência sobre A. Se o Azinho está em A, então o Azinho pertence à classe de equivalência de A. Como que a gente prova isso? Vamos pensar um pouquinho? Pensem, anotem aí, e a gente vai discutir isso na aula, tá? Outra proposição que a gente vai discutir. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil, né? Demora um pouquinho mais para demonstrar. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que a relação A-P seja uma relação de equivalência sobre A. Então, a gente já sabe que vale transitiva, simétrica e reflexiva. Se AB, Azinho e Bzinho pertencem a A, então A está relacionado com B, se e somente se as classes de equivalência de A e B forem iguais. Como que a gente vai provar isso, gente? Vamos pensar um pouquinho? Bom, eu vou parar por aqui, para não ficar uma aula muito extensa, e vou gravar uma já na sequência, tá? Mas a princípio, o que nós já vimos? O que é uma relação de equivalência e o que é ou o que são classes de equivalência. Daqui a pouco, eu vou passar para vocês o que é a partição e como que a gente trabalha com congruência módulo M, ok? Ou congruência módulo N, depende da letra que você queira usar. Então é isso, gente. Serão vídeos curtos,
com algumas informações a respeito do assunto, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui. E é isso. Eu volto já já com a continuação desse assunto, tá? Um grande abraço para vocês.